Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por todas as coisas. Cremos no teu amor, na tua bondade e nas tuas misericórdias. Entregamos a ti esse tempo, Pai, precioso de ensino, revelação, para que tu, que és o mestre dos mestres, venha falar conosco aqui nessa manhã em nome de Jesus. Eu quero te louvar e te agradecer pela tua presença nas nossas vidas, pelo teu fôlego que nos dá vida a cada manhã, pelas tuas misericórdias que se renovam e por isso se tornam, Senhor Jesus, aquilo que não permite que sejamos consumidos. Senhor, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, que é verdade que liberta e santifica. Obrigado, Senhor, pelo teu reino, no qual estamos inseridos e nos tornamos cidadãos. Não somos mais deste mundo, ainda que estejamos nesse mundo com um propósito, com um chamado, com um objetivo. Não fazemos parte, não temos mais parte com as coisas deste mundo. E por isso pedimos que esta manhã seja uma manhã única, singular. Não é mais uma aula da jornada bíblica, não é mais um sábado de manhã, mas é o tempo que o Senhor escolheu para nos impactar e esse impacto nos levar à mudança, ao aperfeiçoamento, ao crescimento, ao amadurecimento, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te louvar e te agradecer por cada vida que aqui está. Obrigado pela disposição desses teus servos. Obrigado pelo desejo deles em aprenderem cada dia mais. Senhor, eles venceram o frio, sim. Eles venceram a preguiça, o sono, talvez o cansaço daqueles que trabalharam ontem até tarde. Eles venceram, Senhor, qualquer circunstância para aprenderem. Por isso, fala, Pai. Fala conosco nessa manhã. Ministra o nosso espírito, a nossa alma e a nossa mente, trazendo revelação e entendimento daquilo que é o teu querer e a tua vontade. Eu oro abençoando os teus filhos com experiências práticas com o Senhor, com experiências poderosas de sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Que eles ouçam a tua voz, que eles obedeçam a tua palavra e que eles vivam um testemunho de fé, como o Senhor tem falado conosco nesta semana, em o nome do Senhor Jesus. Oro para que, Pai, nessa manhã, tudo aquilo que diz respeito a essa aula esteja consagrado ao Senhor. Tanto a parte espiritual, quanto também toda a parte técnica, a transmissão, que ninguém tenha problema com internet, que ninguém tenha problema com equipamento, com celular, mas todos possam usufruir daquilo que o Senhor preparou como alimento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero, em unidade de igreja aqui, pedir que, nesses dias frios, o Senhor aqueça aqueles que citamos aqui, que estão nas ruas, que estão debaixo da ponte, que estão, Senhor, nos cantos da cidade. Senhor, eu quero orar para que eles tenham a oportunidade de sair da rua. E quando essa oportunidade chegar, que eles não neguem, que eles não resistam, mas que eles desejem essa mudança de vida, em nome de Jesus. Obrigado por todo o trabalho social, como aquele que foi testemunhado aqui pela Daniele, os trabalhos que as igrejas, as ONGs fazem, Pai, para ajudar nesses dias, em nome de Jesus. E nós te agradecemos pelo nosso cobertor, nós te agradecemos pela nossa cama, pela nossa roupa, nossa blusa. Pai, às vezes coisas tão cotidianas que nos esquecemos de ser gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, conduz esses dias frios, Pai, para que também, através do teu Santo Espírito, a palavra possa chegar e aquecer os corações daqueles que, porventura, não estão com frio externo, frio físico, mas estão com um frio emocional. Pessoas que estão abatidas debaixo do jugo da opressão, da depressão, da ansiedade, de doenças psicossomáticas. Pessoas que estão subjugadas pelo medo, pela angústia, pela falta de perdão. Pessoas que esfriaram seus corações. Famílias que estão frias nos relacionamentos.
Oh Deus, oramos e pedimos que o Senhor conduza-os a conhecerem a chama do Espírito Santo. Só ela pode nos aquecer por dentro. E é a esse Espírito Santo que declaramos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a nossa devoção nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Isso. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Bom, queridos, vamos lá. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer o seguinte, abre rapidinho aí a câmera, todo mundo, para a gente já bater uma foto aqui no começo, aí no final a gente não esquece. Vamos lá, arruma o cabelo aí, né? Fica de frente. Isso. Pepeu, Ayrton. Quem mais falta aqui? Cecília, Daiane. Abre rapidinho, só para a gente poder bater uma foto aqui. Isso, ó, pastora Rosângela. Não, Luiz, é para você abrir a câmera. Isso, aleluia. Vamos lá, Ayrton. Ih, acho que o Ayrton foi fazer um chá. Ayrton foi fazer um chá japonês, gente. Aquele chá quente do... Vai, só falta você, Ayrton. O pastor Luiz está ali com a pastora Lilian. Vai, Ayrton, não vai dar tempo. Corre. Corre. Em nome de Jesus. Um, dois e... Sorrindo. Um, dois e... Aê, que sorriso lindo. Ó, a Pâmela sorriu até com libras. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Glória a Deus. Vamos lá. Estamos falando sobre Romanos, capítulo 1. Eu já quero abrir aqui com algo que eu falei na quarta-feira. Romanos, capítulo 1, queridos, foi o texto base para a reforma protestante. Ok? Bom dia, Marilza. Deus abençoe sua vida. Foi o texto base para a reforma protestante. Ok? Então, o que acontece? Nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 1. Se você quiser, fique com a Bíblia aí na mão, porque nós vamos ler praticamente o capítulo todo. Mas se você pegar aqui o versículo 17, diz assim, Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Ok? Quando Martim Lutero ele leu esse trecho dizendo assim, o justo viverá da fé, isso despertou algo a ele. Depois esse mesmo trecho, essa mesma frase vai ser repetida em outra carta. Qual é a outra carta que tem a frase, o justo viverá da fé? Vamos ver quem sabe. Que é o capítulo que, na verdade, é o capítulo que mais fala da fé, o livro e o capítulo que mais fala da fé. Qual é? Vamos lá. Vamos lá, leitores da Bíblia, estudiosos das Escrituras e da Tanakh. Muito bem, ninguém falou, mas eu ajudo. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Antes de entrar, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz, a fé é crer naquilo que não se vê, é trazer à existência aquilo que ainda não existe. No capítulo 10 diz, o justo viverá da fé também. Por isso, alguns estudiosos, é legal você saber isso e anotar, alguns estudiosos, eles acreditam que a carta aos Hebreus, que não tem um escritor definido, tenha sido também escrito por Paulo. Mas não é atestado isso, tá? Eles têm essa. Por quê? Porque usa exatamente esse mesmo termo. O justo viverá da fé. Então, acreditam que Paulo talvez possa ter escrito ou possa ter ditado a carta aos Hebreus. Você sabe que muitas cartas não foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu. Se você pegar a própria carta aos Romanos, não foi ele que escreveu, mas ele ditou, ok? Então atribui a ele. Hebreus talvez possa
quem sabe, então é uma incógnita, ter sido também ditado por Paulo por causa do justo viverá da fé. Mas o que acontece? Martim Lutero, você conhece, o pai da reforma protestante e o fundador da igreja luterana, ok? Ele, como padre católico, estava estudando a Bíblia. Isso era um evento ali que não era permitido a todos os padres católicos, ok? Existiam os concílios. Nos concílios, são vários concílios, né, de Nicéia, de Tentro e tantos outros. Nos concílios, eles definiam quem é que deveria, olha que interessante isso, quem é que deveria estudar a Bíblia naquele próximo período. Então eram levantados alguns eruditos dentro da Igreja Católica e só esses tinham acesso ao estudo mesmo da Bíblia. Pegar a Bíblia e estudar o que estava escrito. Ok? E eles passavam, eles avaliavam, eles estudavam, eles levantavam as suas, ali as suas considerações, e essas considerações eram passadas para os outros padres e dos padres para a população. Isso acontece no catolicismo até os dias de hoje, sim ou não? Sim, sim. Apesar do advento do carismático, que esse advento carismático dentro da igreja católica proporcionou que a Bíblia fosse mais divulgada, a Bíblia por si só, quando você vai no culto, ou no culto não, desculpa, quando você vai a uma missa, você não leva a Bíblia, normalmente, tá? Não é todo católico, tem muito católico que leva. Mas você recebe o quê? A liturgia do dia. Aquele folhetinho, eu achava demais esse folhetinho. Eu gostava desse folhetinho. O folhetinho que tem lá a primeira leitura, a segunda leitura, o evangelho, e aí toda a sequência da missa, que a gente acaba decorando. Então, por que a missa se torna... Por que a missa se torna uma coisa chata? Desculpa o termo, tá? Para a maioria das pessoas. Porque você já sabe o que vai ser, o que vem antes, o que vem depois, o que vem. É diferente do culto, que às vezes tem lá programado 3 louvores, mas no terceiro louvor Deus começa a se manifestar lá, e o louvor leva mais 10 minutos e todo mundo chora e se quebranta e é visitado por Deus, e aí no meio da oração pelos enfermos, o pastor chama quem está enfermo lá na frente, e tem dia que não chama, porque é dirigido pelo Espírito Santo. Então o culto ou a missa deveriam sempre ser guiados pelo Espírito Santo. É lógico que tem uma ordem e decência, como a palavra de Deus diz dentro do culto, tem uma ordem. Tem, e essa ordem tem lógica também. Essa ordem tem lógica. Por que o louvor vem primeiro? Vamos lá, por que o louvor vem primeiro? Para chamar a presença do Espírito Santo? Isso, muito bem, Daiane. Exatamente, porque a Bíblia diz que o Espírito, a presença do Senhor, habita no meio dos louvores. Ele se manifesta no meio dos louvores. Então, quando nós louvamos e adoramos, nós atraímos a presença de Deus. Só quero fazer trazer uma informação aqui para que você entenda. Nós não atraímos a presença do Espírito Santo que estava em outro lugar. Ok? Quando você louva assim, vem Espírito, tá? Ele vem da onde? De você mesmo. Porque o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Por onde é que o Espírito se manifesta? Através de nós. Então ele não vem lá do céu. Né? Quando a gente canta, vem Espírito, ele não vem lá do céu para habitar no meio dos louvores, não. É porque você expressa o teu louvor que ele se manifesta e habita no meio dos louvores. O Espírito Santo só habita no meio dos louvores porque você está louvando a ele. Quantos já entenderam agora? Pois é, você não chama o Espírito Santo lá do céu, lá do não sei da onde. Não, ele está dentro de cada um. Quando que o Espírito Santo entra no templo? No dia de culto. Quando a primeira pessoa entra no templo. O primeiro que chegou trouxe a presença do Espírito Santo. Nem que seja o porteiro, se ele for crente. Se o porteiro da igreja é crente, abrir a porta e entrar, o Espírito Santo entrou. Amém? Então você não chama
Vamos chamar a presença do Espírito Santo? Sim, que está dentro de nós. Ele não vem de outro lugar. Ok? Então, o que acontece? Voltando aqui. Martim Lutero, num dos momentos em que ele foi designado para estudar a Bíblia, naquele período ele foi levantado pelo concílio regional, tá certo? Da Alemanha, não era o concílio geral, tem o concílio geral. Martim Lutero começou a estudar a Bíblia. E estudando a Bíblia para fazer as suas considerações, ele chega em Romanos capítulo 1. E ele lê esse versículo 17, não só ele, mas Romanos 1 todo vai falar dessa justificação que vem através de Deus, que não pode ser feito por homens, apesar que, quando você lê aqui o versículo 17, presta atenção numa coisa. Olha o que diz. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá da fé. Ok? Do princípio ao fim. Quando ele lê isso, sabe aquela espada que entrou no meu coração, quando a Rosângela falou a respeito do frio e do calor? Essa espada entra no coração de Lutero, e Lutero ele é ali impactado por uma rema. Aquilo sempre estava escrito, que é a palavra logos. Lembra? Nós já falamos sobre isso. A palavra logos é a palavra de conhecimento, que está escrito. É o que nós estudamos aqui na jornada bíblica. Porém, em cima da palavra logos, se manifesta uma outra palavra que é a rema, que é a revelação. Ok? Então aquilo entrou como revelação diante do que ele não conhecia. Porque o conhecimento dele era que a salvação vinha pelo quê? Vamos lá, quem estudou a história da igreja, quem foi católico fervoroso, que fez catecismo, que fez crisma, como é que era considerada a salvação para os católicos? Vamos lá, como todo mundo já respondeu, vou repetir. Era através das indulgências. As indulgências eram conceitos vendidos pela Igreja Católica. Ok? Até hoje eles praticam isso. Quando ele fala assim, você precisa encomendar a alma do seu parente, dando a ele a missa de 7º dia, de 30 dias, tal, e você paga para o nome do seu parente ser falado lá na frente. Muita coisa mudou, tá? E eu nem estou mais por dentro de como é hoje, mas era essa prática. As indulgências. Então eles chegavam, como o catolicismo. Veja só aonde que estudo de Romanos 1 vai nos levar, tá? Presta atenção nisso. Você vai falar assim, por que o pastor está falando tanto aqui de catolicismo e tal? Porque você vai lembrar que uma dos pilares que nós falamos quarta-feira, alguém não estava na aula de quarta-feira, na live? Não pôde estar? Alguém não pôde estar? Todo mundo estava? Ok. Pastor Luiz não estava? Tá. Não tem problema. Eu vou repetir algumas coisas aqui. Mas você vai lembrar quais são os dois pilares da igreja humanista, da igreja que Romanos 1 me fala. Um é a impureza, desculpa. Um é até fugiu aqui agora. Um é a imoralidade e a outra é a idolatria. E aí, por isso que nós entendemos o quão influente foi a Igreja Católica nesse processo. Idólatra no meio do povo. Então, o que acontece? Presta atenção nisso. Olha que interessante. A Igreja Católica, ela vendia as indulgências. Por exemplo, uma delas, toda família precisava ter um representante na Igreja Católica, um padre. Então a família escolhia entre os filhos, entre os netos, entre aquela família, quem ia ser o padre. A minha família tinha um padre, primo da minha mãe, Padre Antônio.
ele ia representar a família lá. Então, isso abria caminho para a salvação da família. Aí, tinha que batizar os filhos, o batismo era pago. Se não batiza a criança e ela morrer, ela vai para o limbo, ela não vai para o céu. Então, tinha que batizar a criança. E assim por diante, tal. Então, eram várias indulgências, vendiam espaço no céu. E assim por diante. Então, o que acontece? Quando Martim Lutero lê isso aqui, Romanos 1, ele fala assim, não, peraí, toda justificação, ou seja, o perdão dos nossos pecados, ele vem pela fé, então não é por obras, não é o que eu faço, mas é o que eu creio. Isso entrou no coração dele, aí você sabe a história, essa parte eu não vou entrar, da reforma em si, ele escreve lá 95 teses, coloca lá na igreja de Ravensburg, na Alemanha, né? Meu alemão é espetacular. E aí, o que acontece? Ele põe lá na porta da igreja, não como uma reforma protestante, presta atenção. Por que ele coloca na porta da igreja? Né? Na porta de uma igreja. Porque era assim que se começavam os debates filosóficos, religiosos e universitários da época. Uma pessoa tinha uma tese, ela vinha, colocava na porta, no caso ali da igreja, e aí o que acontecia? Todos liam aquilo e se formava um histórico para debate. Olha que interessante isso. E começavam, bom dia Flávio, seja bem-vindo, e começavam o debate sobre aquilo. E ele põe em forma de debater. Só que o que ele escreveu foi tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão confrontador para a estrutura da Igreja Católica, que o que aconteceu? Aquilo não se tornou um debate. Aquilo se tornou o quê? Um confronto. Às indulgências, aos pagamentos. Quantos aqui nunca ouviram a frase: no tilintar da moeda, uma alma é livre do inferno? Era uma frase comum na Igreja Católica. Ou seja, quando você jogava a moedinha lá no gasofilácio, no tilintar, quando a moeda batia em cima das outras moedas, no tilintar da moeda, uma alma era livre do inferno. Então, quanto mais, presta atenção, quanto mais moedas caíssem lá, mais almas, inclusive as almas dos meus antepassados, a alma do meu amigo que já morreu, a alma dos meus filhos que ainda vão nascer, vão ser livres do inferno. Vou meter um monte de moeda lá, porque senão eles não serão salvos. Ok? Quantos estão entendendo? Agora, olha que interessante. Isso não deixa de ser bíblico. Sério, pastor? Sério? Por que a minha alma e a sua alma foi livre do inferno? Porque nós conhecemos a Jesus, sim ou não? Sim. Por que nós conhecemos a Jesus? Porque ele pagou um preço pelas nossas vidas. Não. Porque nós conhecemos. Como é que nós conhecemos a Jesus? Pela pregação do Evangelho. Pela pregação do Evangelho. Isso. Por que o Evangelho permaneceu até os dias de hoje? Porque houve investimento. Isso. Porque teve investimento. A igreja só avança se tiver investimento. Ela só subsiste se tiver investimento. Você só pode enviar um missionário se ele puder ser sustentado. Verdade. Como é que o missionário vai viver se não tiver como sustentá-lo? Então a palavra cresceu debaixo desse conceito. Só que a igreja, o catolicismo romano, transformou esse conceito na forma de império. Na forma de transformar em um império, porque Roma sempre foi baseado em império na sua história. E quando então o cristianismo, eles estruturaram o cristianismo em forma de império, tanto que eles levantaram o imperador. Quem é o imperador de Roma hoje? O Papa. O Papa hoje é o imperador romano. O Papa é o César dos dias atuais. Tanto que no Concílio de Nicéia foi estabelecido
a infalibilidade do Papa. Infalibilidade, pronto. Trava a língua. Infalibilidade do Papa. O que quer dizer isso? O que o Papa diz é tão infalível quanto o que a Bíblia diz. Isso é conceito cesariano. O que César dizia, o que o imperador dizia era lei, sim ou não? Ele mandava matar, matava. Ele mandava morrer, morria. Ele mandava o exército conquistar, conquistava. Esse conceito, essa estrutura veio para o cristianismo. E se tornou quem? Qual o imperador romano que existe até os dias de hoje? O Papa. Então, o Papa, ele não é, no conceito natural, um representante de Deus. Ele é um líder. Ele é um líder político. Tanto que Roma é considerado uma nação. Roma não é ele é um Estado Roma não, né? O da Itália. Vaticano, né, pastor? Isso, o Vaticano, não Roma, desculpa. É que eu fico com a estrutura romana. O Vaticano, perfeito. Vamos falar a linguagem correta. Obrigado, doutora. O Vaticano é um Estado que tem um líder, que tem um prefeito, que tem um governador, baseado na estrutura imperial que sempre existiu na região de Roma. Então, o que acontece? Martim Lutero vem e, através de Romanos 1, destrói o conceito das indulgências, do pagamento para a salvação, das obras para a salvação. Então, agora, a salvação é esclarecida biblicamente de que não é por obras, não é pelo que você faz, não é pelo quanto você paga. Mas a salvação vem pela fé. Do início ao fim, vem pela fé. E aí, a carta de Romanos, e a gente já viu isso nos outros vídeos, ela vem revelar 3 igrejas para os dias atuais. A primeira, a igreja que vive pela fé. Segundo, a igreja que prega o evangelho de poder. Porque você pode ter uma igreja que vive pela fé, que crê em Jesus Cristo, mas não está pregando o evangelho de poder. E terceiro, a igreja deturpada pelos homens, cuja manifestação traz a ira de Deus. Ok? E eu quero, com vocês agora, pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Romanos 1, capítulo 5. Romanos 1, desculpa, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz aqui. Vamos ler juntos. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Presta atenção. Para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Queridos, a igreja que tem um testemunho de fé, essa fé tem que gerar uma obediência. Uma obediência. Ok? Que tipo de obediência é essa? A obediência de um escravo. Ok? Quantos lembram do tema? Ser livre em Cristo ou ser escravo de Cristo? Lembra? Falamos disso. Presta atenção. Você é livre do pecado, mas você decide, como cristão, viver uma obediência de escravo. Qual é a obediência de escravo? O escravo não emite a sua própria opinião, ele só obedece. Então, diante de Deus e diante da palavra, desculpa falar assim, não fiquem bravos comigo, nem tristes, mas diante de Deus e diante da palavra, a tua opinião não interessa em nada. Quantos entendem isso? A minha pergunta é, então por que você continua dando opinião? Não é verdade? Por que a gente continua dando opinião em relação à palavra?
Queridos, diante da palavra de Deus, a nossa opinião tem até um bannerzinho na internet, Facebook, Instagram, essas coisas, que diz assim: primeiro o que a Bíblia diz, e depois, quem sabe, eu ouço a tua opinião. Né? É muito legal esse banner. Porque é verdade, o que tem que interessar para nós é o que a Bíblia diz. Deixa eu te falar uma coisa. Você é o que a Bíblia diz que você é. Então, se a Bíblia diz que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, que é Jesus Cristo, você é esse mais do que vencedor. Mas a tua opinião própria, ao teu respeito, muitas vezes interfere no que a Bíblia está dizendo ao teu respeito. Porque você diz assim: se eu fosse um vencedor, se eu fosse um não sei o quê. Quer ver um exemplo bíblico disso? Abra a tua Bíblia aí. Vai lá, pega a tua Bíblia aí. Aquela que você lê todo dia, que você manuseia. E vai para o livro de Juízes. Vamos lá, capítulo 6. Juízes 6. Tananana. Vamos lá. Deixa eu ver qual versículo, porque eu não tinha anotado isso aqui. Isso aqui veio agora. Versículo 7. Não. Esquece, não é versículo 7, não. Aqui, ó. Versículo 12. 12, ó. Todo mundo é 12 aqui. Vamos lá. Versículo 12. Diz assim. Juízes 6:12. Então, o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé está contigo, valente guerreiro. O que o anjo disse a respeito de Gideão? Que ele era um valente guerreiro. Essa era a opinião de Deus a respeito de Gideão. Aí olha só, versículo 13. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, dos midianitas, né? Presta atenção. Olha a opinião de Deus, olha a opinião de Gideão. Aí qual é a resposta de Deus? Deus fica se justificando? Ele fica querendo provar que a palavra dele está certa para você? Não. Ele simplesmente continua. Olha só, o versículo 14. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou. Ele nem respondeu da onde, que aconteceu com as maravilhas, nada disso. Porque a nossa opinião, presta atenção, não tem efeito, queridos. Não tem efeito diante da palavra. Olha o que ele diz. Então o Senhor, 14, olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Aí Gideão responde, opinião dele. Olha lá. Ai de mim, meu Senhor, versículo 15. Contestou-lhe Gideão: como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre. Primeira desculpa, não tenho dinheiro. Sou pobre, de marré. Essa era o texto original, mas daí para ficar mais bonito escreveu dessa forma, né? Ele disse: eu sou pobre, de marré. Aí disse: o meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Você está compreendendo? A opinião que nós temos ao nosso respeito em relação à opinião que a palavra tem ao nosso respeito. Então, queridos, o que a gente vê aqui em Romanos capítulo 1? Que existe um tipo de igreja que vive pela fé. Se você vive pela fé, porque Paulo diz aos romanos: olha, o seu testemunho de fé tem arrebentado com tudo. Essa era a opinião de Deus a respeito dos romanos, ok? Dos cristãos romanos, tá? Da igreja
da Igreja de Cristo em Roma. Entenda uma coisa. A opinião era que eles viviam pela fé. Se você vive pela fé, olha para mim agora. Se você vive pela fé, você não olha o seu estado atual, mas você vê aonde Deus vai te levar. Quantos recebem isso? Essa é para publicar, tá? Amém. Se você vive pela fé, você não olha o seu estado atual, mas você vê aonde você pode chegar. Olha como é diferente. Então, se aqui está dizendo que existe uma igreja que vive pela fé, é uma igreja que a sua opinião ao teu respeito atual, não interessa. Porque se você vive pela fé, a opinião bíblica ao teu respeito é muito mais forte. Agora, o problema é, será que somos realmente essa igreja que tem vivido um testemunho de fé? Aí eu digo como igreja, corpo de Cristo, e eu digo como igreja, indivíduo. Porque somos, né, igreja como indivíduo, o Espírito Santo habitou em nós somos templo do Espírito Santo, mas a igreja, ela se estabelece quando nós nos unimos em corpo. Ok? Quantos estão entendendo? Eu tinha encerrado. Pastor, Apareceu um aviso, pastor. isso. Falando que em alguns minutos ia cair e caiu. 5 minutos já ia encerrar. Como é que você falou? Que o Meet agora vai ter, as reuniões gratuitas vai ter tempo. Não vai mais ser liberado. Nossa. É 1 hora só agora as reuniões. E agora, estão me ouvindo? Ok, Sim. ó. Eu não sabia que era só 1 hora. Eu usava justamente o Google Meet ao invés do Zoom, porque o Zoom limitava e o Google Meet era aberto. Mas então eu vou ver o pacote agora para comprar e semana que vem a gente não tem esse problema, tá bom? Teams é bom? Tudo bem? Pastor, tem o Google, tem o Teams também que é bom. A Pamela falou que elas usam o Teams por conta da escola, né? Só que o Teams é da Microsoft. O Teams é da Microsoft. Não roda na Apple? Roda na Apple? E aí ela não sabe dizer. Mas é um aplicativo da Microsoft, ele é do mesmo sistema do Meet. Igual o Meet. Tá bom. Eu vou pesquisar essa semana, vocês me perdoem, tá? Eu realmente não sabia que teve essa alteração. Eu vou pesquisar essa semana, aí eu vejo se eu uso algum outro gratuito, ou se a gente eu já compro um pacote aqui que libera aí e a gente paga isso, investe nisso, porque é um investimento que vale muito a pena. Amém. Sim ou não? Amém. Sim. Então vamos lá, queridos. Quem lembra onde eu estava, que eu me perdi completamente?
O senhor tinha falado a frase da igreja que vive pela fé, que não Muito enxerga bem. as questões naturais, e sim aonde Deus vai nos levar. Perfeito. Pelo menos tinha alguém prestando atenção. Glória a Deus. Eu tô brincando, eu tô brincando. O pastor tá animadão, hein? Eu tô empolgado, gente. Eu tava com muita saudade de voltar a essas aulas aqui, então eu me empolgo. E eu quero agradecer, viu, pelo carinho e a todas as mensagens que eu recebi nesse período e também, principalmente, a confiança de vocês em compartilharem desse tempo. Eu tenho recebido testemunhos práticos, ministeriais de muitos de vocês sobre o efeito que essas aulas têm dado e têm ajudado na vida ministerial também, no ganhar, no consolidar. Isso me deixa muito feliz. Amém? Então vamos lá, queridos. Então, que a gente estava falando ainda da igreja pela fé. Então, o que nós, como igreja, precisamos entender? Queridos, que tudo, do começo até o fim, Paulo está dizendo aqui no capítulo 1 de Romanos, é pela fé. Queridos, não tem fé, acabou. Acabou. Não sei quantos já viram um filme, é um filme com o Antônio Bandeiras, se eu não me engano, chama O Corpo. Ele é um padre. Quem já viu esse filme? Se não, procura aí nesses Netflix da vida ou em alguma outra sessão, se você acha. Ele é um padre meio que... como é que fala? Meio que detetive da Igreja Católica. É um padre que faz investigações para a Igreja Católica. E descobrem em Israel uma ossada, vamos dizer assim, já não tem mais os ossos, lógico, mas um túmulo com a inscrição de nome Yeshua, datado da época de Jesus, com marcas de ferrugem que seriam de prédio, tal. Então, o que acontece? Descobrem em Jerusalém um corpo que poderia ser o de Jesus. Ok? O que acontece? Enviam esse padre para que ele faça a busca lá, a investigação, junto com os arqueólogos que descobriram isso. E o padre é o Antônio Bandeiras, esse ator. É um ator latino aí, Antônio Bandeiras. O que acontece? No meio da história, olha que interessante, no meio da história, quando parece realmente que o corpo é de Jesus, isso é um filme, tá? O que a Igreja Católica faz? Manda uma parte que é os que executam o trabalho sujo dela para recuperarem essa bolsa com esses restos e destruírem isso. Por quê? Porque eles falam a seguinte frase. É nisso que eu queria chegar. Tá? Isso é uma ficção, tá, gente? Mas o que eles dizem? Se for verdade e comprovado que esses ossos são de Jesus, a fé de milhares de pessoas teria sido em vão. E a nossa estrutura romana do Vaticano vai por água abaixo, porque vamos ser considerados mentirosos de muitos anos. Então, entenda uma coisa. Por que eu contei isso? Porque Romanos 1 está dizendo assim, se não for por fé, entenda uma coisa, fé não se prova. Fé não se prova. Por que a primeira igreja que ele cita é a igreja de fé e a segunda igreja é a igreja que prega o poder para a salvação? Porque, queridos, é o seguinte, se não for por fé, se a nossa pregação não for por fé, a gente não crê no poder que salva. E o nosso evangelismo se torna um evangelismo de querer comprovar, de querer provar para as pessoas que Jesus é bom, provar para as pessoas que Jesus existe, provar para as pessoas que Jesus
cura, provar para as pessoas que Jesus restaura casamento, provar para as pessoas que Jesus restaura, que Jesus isso, que Jesus aquilo. E deixa eu te falar uma coisa, a fé não se prova. E por isso, muitos, não é o teu caso, nem o meu, em nome de Jesus, mas muitos têm pregado um evangelho que não gera salvação. E se não gera uma salvação límpida, uma salvação pura, aquele caminhar com Cristo se torna superficial e as pessoas não ficam muito tempo. Em Romanos 1 está a resposta, presta atenção nisso, anote isso para você não me esquecer. Em Romanos 1 está a resposta para o ministério de consolidação das igrejas. A consolidação de vidas só tem efeito se a pregação do evangelho gerou poder que salva. E não convencimento de que Jesus é uma pessoa boa e que vai ajudar a pessoa se ela caminhar com ela. Lembrando que todas as promessas bíblicas são reais. O nome de Jesus é poderoso para curar, o nome de Jesus é poderoso para libertar, o nome de Jesus é poderoso para restaurar, o nome de Jesus é poderoso para mudar a história de vidas. A tua história e a minha foram mudadas por causa do nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês agora. Você só está aqui, não foi porque a tua história foi mudada, porque tem muitas áreas que ainda não foram, desculpa. Tem muitas situações que ainda não se estabeleceram. Mas você está aqui mergulhando em Jesus, adorando Jesus, amando Jesus, porque você foi salvo por Ele. Porque o poder que salva alcançou o teu coração. Isso te consolidou. Agora, que evangelho nós precisamos pregar? Pega a Bíblia aí. Vamos lá. Romanos 1,16. Queridos, dá para fazer um seminário só em Romanos 1. Um seminário dá para fazer. Presta atenção, olha isso. Porquanto não me envergonho, é versículo 16. Não me envergonho do evangelho. Por quê? É o quê? O que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé. De todo aquele que nele crê. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação se a pessoa crê que através do evangelho ela vai ser salva. Não se ela crê que através do evangelho ela vai ser curada. Num dos seminários de consolidação que eu aplico, o Fechando a Porta dos Fundos, não sei quem já participou, eu acho que não teve no El Shaddai, só teve o Mãos Limpas no El Shaddai. Eu acho que teve o Fechando a Porta dos Fundos lá na IACC, se eu não me engano, pastora Maria Cecília. Eu digo lá, queridos, prosperidade financeira não segura ninguém na igreja. Oi? Você foi comigo já, né? Você foi comigo já, né, Luiz? Prosperidade financeira não segura ninguém em Deus. Milagre não segura ninguém na igreja. Livramento, libertação não segura ninguém em Deus. O que consolida a vida das pessoas é a convicção de que elas têm a eternidade através do nome de Jesus. Queridos, isso que nós estamos estudando aqui nessa manhã, presta atenção, deveria ser de conhecimento de todo cristão quando ele aceita Jesus. Mas isso é pouco falado ainda. Por quê? Porque o poder de convencimento é do Espírito, não é teu. Não é o Espírito quem convence do pecado, do juízo, da justiça, para arrependimento. Mas sabe o que nós queremos fazer? Tomar o lugar do Espírito Santo e convencer as pessoas de que Jesus é bom, de que se ela aceitar Jesus, ela vai ser feliz, ela vai ter paz. Sim, ela vai ter tudo isso. Mas retórica, discurso não convence.
Vamos para um exemplo bíblico do que eu estou falando? Porque eu não gosto de falar nada que a Bíblia não respalde, amém? Por isso a jornada bíblica é tão poderosa, queridos. Vamos para um exemplo bíblico? O que aconteceu com Abrão em Gênesis capítulo 12? Nós não vamos ler, tá? O que aconteceu com Abrão em Gênesis capítulo 12? Ó, Milena, chegou um chá aí, hein, para você. Foi isso? Chegou um chazinho aí, chegou ou não? O Kevin tá reclamando que ela tá aqui, aí ela foi mostrar a xícara para ele parar de rosnar. Olha Foi bem só! pra mim. Olha que territorial que é esse cachorro! Comigo ele é absurdamente territorial. Mas o café tá ficando pronto. Ah, então tá bom. Toma o seu chazinho aí, esquenta aí, hein, gente? Toma o seu chá, o seu café. Presta atenção, eu preferia estar tomando café, mas para falar não é bom. Então eu tô no chá nessa manhã. Presta atenção. Em Gênesis 12, Deus chama Abrão e diz: Abrão, vai para uma terra, tal. Ok. Abrão vai. E aí quem vai com ele? Sarai, sua esposa, e Ló, seu sobrinho. Gênesis 12:4 diz que Ló vai com Abrão. Não é Abrão que leva Ló, é Ló que vai com Abrão. E aí Gênesis, no versículo 5, diz que Abrão leva Ló. Então o que a gente entende? Que a decisão de ir junto foi primeiro de Ló. Abrão não era para levar Ló, mas Ló deve ter insistido, falando, não, ele tinha perdido o pai, ele era órfão, ele reconhecia Abrão ali talvez como um tio próximo, como um segundo pai, e ele fala, não, eu quero ir contigo. Então eles vão. Presta atenção. Gênesis capítulo 13, eu não vou ler, tá? Eu estou só citando. Diz que Abrão, nas suas peregrinações, se torna muito rico. Ele tem ouro, gado, pastores e tendas. E que Ló, seu sobrinho, enriquece junto com ele, também tendo ouro, gados, pastores e tendas. O que a gente vê isso? Que enquanto Ló caminhou com Abrão, porque quando Ló sai, Abrão não tinha nada para oferecer, então Ló vai de coração desejoso em ter essa experiência que Abrão estava tendo com Deus. Ló recebeu os benefícios do Evangelho. Amém? Então, quando você busca a Jesus de coração aberto, pela salvação que ele te dá, junto com essa salvação vem os benefícios. Vem a prosperidade, vem a paz, vem a cura, vem a libertação, vem tudo isso. Porém, num determinado momento, Ló resolve trilhar o seu próprio caminho. Então, a prosperidade que Ló recebeu por estar caminhando com Deus e com Abrão, com o líder dele, não foi suficiente para consolidá-lo. Quantos estão entendendo? E ele vai embora. Ele vai morar lá em Sodoma, perto de Sodoma e Gomorra. O que acontece? Guerra em Sodoma e Gomorra, ele perde tudo e é levado como escravo. Abrão vai lá e liberta Ló. Então, Ló recebeu o quê? Libertação. De uma forma sobrenatural, através de um milagre. Porque Abrão tinha 318 homens para lutar com 5 reinos. E Abrão vence todos. O que acontece? Ló volta com Abrão, sim ou não? Não. Por quê? Porque libertação, milagre, não segura ninguém na igreja. E aí o que acontece? Ló continua morando em Sodoma. Só que o pecado de Sodoma e Gomorra sobem até Deus. E Deus resolve destruir aquele povo por causa das práticas dele. Isso também fala aqui em Romanos capítulo 1. E aí o que acontece? Deus envia anjos para livrarem Ló da morte. Então ele tem um livramento de morte. Sabe aquele crente que o carro capota 18 vezes e o cara sai sem nenhum arranhão? Porque Deus tem propósito na vida dele? Deus tinha propósito na vida de Ló. Então todo mundo morre e Ló
é livre. Só que Ló perdeu todos os bens, perdeu a esposa, sobrou ele e 2 filhas. Agora ele tinha toda a oportunidade de recomeçar com Abrão, na igreja. Ele volta para a igreja? Não, ele vai para a caverna. Sabe por que ele vai para a caverna? Porque nem livramento de morte convence alguém de ficar na presença de Deus. Meu Deus! Nem prosperidade, porque você conhece um monte de gente que prosperou na igreja e foi embora. Nem milagre, porque você conhece um monte de gente que já recebeu um milagre e foi embora. Nem livramento de morte, porque você conhece um monte de gente que já foi livre da morte e foi embora da igreja. O que consolida as pessoas é elas terem recebido o evangelho da salvação. Então, a partir de agora, a minha pregação e a tua pregação, segundo Romanos capítulo 1, deve ser o evangelho que salva e não o evangelho de benefícios. Não, meu amor, só me empolguei. A Rosângela perguntou se eu estou bravo. Mas talvez o Espírito se manifeste com efusividade. Ó, ficou até bonito agora. Por quê? Porque ele quer nos esclarecer. E aí isso esclarece, porque talvez já chegou um monte de gente na tua célula e foi embora. E na minha célula e foi embora. Porque nós ficamos oferecendo para eles um evangelho de benefícios. Ao invés de oferecer o evangelho de salvação. E dentro do evangelho de salvação, existe a parte que tem que falar da ira de Deus e da condenação eterna. E aí, como tem que falar da ira de Deus e da condenação eterna, e a gente não quer falar disso, a gente muda o evangelho. A gente muda o evangelho. Querido, você não está nessa aula mergulhando em Deus porque Jesus prosperou a tua vida. Porque se fosse por isso, você estaria agora lá em Campos do Jordão tomando um chocolate quente num dos melhores hotéis. E que Deus te leve para lá e você usufrua disso também. Então, você não está aqui porque Deus te deu prosperidade financeira. Você não está aqui nessa aula porque Deus te deu livramento de morte. Você não está, ainda que você seja grato por tudo isso. Você está aqui nessa aula porque você ama Deus. E porque você sabe que Ele te salvou. E por causa da salvação dele que alcançou a sua vida, você tem um propósito. Eu acho que você está muito parado. Aí você não entendeu nada do que eu falei até agora. Porque se você tivesse entendido, você estava pulando, jogando teu cachorro para cima, jogando teu travesseiro para o lado, gritando com a tua esposa, aleluia. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Gente, isso que Deus está falando aqui, isso que nós estamos estudando aqui é muito poderoso. Muito poderoso. Nós estamos aqui em 20 pessoas, 20 alunos. Se de nós, os 20 aqui, esse conceito se manifestar, a igreja no Brasil muda de status. Só nós, só precisa de nós. E é por isso que eu estou nesses 200 dias, gente, profetizando todos os dias avivamento sobre os céus de Americana. Todos os dias. Avivamento, que nós já estudamos, tá? Mas Romanos 1 fala disso. Que vem através do quê? De um coração arrependido. Você só está aqui porque você se arrependeu dos seus pecados. Você confessou seus pecados. Você mergulhou nas águas do batismo e deu um testemunho público de que você não é mais criatura, mas você é filho de Deus, selado pelo Espírito Santo. Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Então, eu quero pegar essa parte da aula agora para a gente entender um pouquinho melhor a respeito sobre essa ira de Deus. Romanos 1 está dizendo que a ira de Deus ela não vai se manifestar no tempo por vir, mas que a ira de Deus se caminha junto com a história da humanidade. A ira aqui no
na carta aos Romanos é um termo grego chamado org. Ó, eu escrevi aí para vocês, tá? No negócio. Tem uma basezinha de escrita aqui, ó. Org. Ok? E ela aparece 12 vezes só na carta aos Romanos. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa. Uma palavra tão específica quanto ira aparecer 12 vezes só numa carta é porque nós precisamos dar atenção, sim ou não? Hein, Germano? Precisamos dar atenção, não é verdade? Se aparece tantas vezes numa única carta, é porque a gente precisa dar atenção para isso. Ok? Convém que se saiba que a ira de Deus, presta atenção numa coisa aqui que está anotada aqui, eu quero compartilhar com vocês. Convém que se saiba que a ira de Deus, ela é a reação da sua santidade diante da impiedade. A ira de Deus não é a ira do ser humano, a ira egocêntrica. Eu fico irado porque é algo que não aconteceu como eu queria que acontecesse. Não. A ira de Deus é uma reação. Sempre que você pensar em guerra, em batalha, ira, olha para Israel. Israel tem um exército de defesa, não de ataque. Israel não ataca, Israel contra-ataca. Israel é um reflexo de Deus na terra. Ok? E hoje, atualmente, é a igreja. Nós somos o Israel de Deus. Então, a ira de Deus não é um ataque de alguém que ficou irado. Não sei quantos já assistiram um filme com Michael Douglas chamado Um Dia de Fúria. Ele está dentro do carro lá e no trânsito, daqui a pouco ele despiroca lá e ele fica irado, ele fica furioso e ele sai quebrando a cidade inteira, sem o menor sentido. Não é essa a ira de Deus, essa fúria. Essa é a ira do ser humano, egocêntrica. É uma ira soberba. É uma ira egoísta. A ira de Deus é como o exército de Israel. É um contra-ataque, é uma reação a uma ação. Que ação? O pecado. Agora, aqui em Romanos 1, está falando que é uma reação à impiedade. Qual é a diferença entre pecado, transgressão e impiedade? Vamos lá. Quem é o ímpio que pratica impiedade? Vai, pode falar. Estou falando muito, quero ouvir vocês. Um de cada vez, senão eu não consigo entender, gente. Pastor, o tá ser ligado humano? os três? Oi? Tá ligado os três? Impiedade e transgressão. É tudo conectado, né? Tá, mas eles são diferentes. Eles são diferentes. Quando que você pratica, Glaucus, o pecado? Quando você pratica a impiedade? E quando você pratica a transgressão? Bom, a transgressão é quando eu sei o que é certo e eu faço o que é errado. Eu estou transgredindo uma regra, vamos dizer assim. Certo? Não sei, você que está falando? É pergunta ou é afirmação? O cara fala e pergunta, se é para ver, aí eu falo. É isso, quando se tem uma regra, uma lei, eu transgrido aquilo, é uma transgressão. Quando transgredimos uma lei, pastor? Isso. Impiedade. O que seria uma impiedade, André? Quer falar aí? Quando nos afastamos de Deus, Quando nos afastamos de Deus, é a impiedade? Você está falando da impiedade, Ana Paula? isso. O ímpio eu tenho como alguém que não conhece a palavra e pratica o pecado, porque ela não conhece. Isabelle, esse é exatamente o engano. Quem não conhece a palavra e desobedece é o gentil. Os povos gentios são aqueles que não conheciam a lei de Deus. Ok? Quando nós éramos gentios? Antes de conhecer Jesus. Nós éramos gentios. Ok? Eu estou sendo ímpio, impiedoso,
de não praticar o bem a alguém, fazendo mal a ela. E conhecendo Ué, mas quando eu a verdade. peco, eu também estou fazendo mal. Quando eu transgrido, eu também estou fazendo mal. Vamos lá, gente. Olha só que interessante isso. Pecado. Olha que interessante. É que tudo a gente, no final, vamos dizer assim, convencionou como pecado. Tudo é pecado, né? Mas transgressão, impiedade e pecado são diferentes. Ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês. O pecado mesmo só pratica quem não conhece a verdade. Então, quando que nós pecávamos? Antes de conhecer Jesus, porque nós fazíamos por ignorância. Ok? Por ignorância. Por isso que a Bíblia diz que Deus não levaria em conta o tempo da nossa ignorância, não imputaria sobre nós. A gente desconhecia. Tá certo? Por isso que nós fizemos aquele estudo que falava assim, um cristão jamais pode dizer que está debaixo da maldição da lei. Por quê? Porque a gente não conhecia a lei. O cristão vem conhecer a lei depois que ele conhece a Jesus. Então, o pecado, ele é praticado na ignorância. A transgressão são limites que vão sendo transgredidos até chegar no pecado. Vou dar um exemplo. Presta atenção. O casalzinho lá na igreja, o menininho, a menininha, os jovenzinhos, vão lá e pedem para o pastor abençoar, porque eles vão ficar em aliança. Vão fazer aliança, namoro. Não é namoro, mas é compromisso. Eles vão assumir um compromisso. O pastor abençoa, porque eles são jovens comprometidos, eles oraram, eles jejuaram, Deus mostrou ok. Aí tá tudo certo. Aí, como agora eles estão namorando, entre aspas, estão comprometidos, o jovenzinho vai levar a jovenzinha de carro para casa. Tem alguma coisa de errado nisso? Nada. E aí eles param em frente à casa de carro. E eles resolvem ficar ali dentro do carro batendo um papo. Tem algo de errado nisso? Não. Mas eles estão transgredindo limites. Aí o jovenzinho vira para a jovenzinha e fala assim, olha, posso te dar um beijo? Só um selinho? Só uma bitoquinha? É bitoquinha, né, que fala? Só uma bitoquinha? Ah, pode. Tem alguma coisa errada nisso? O casal vai para o inferno? O casamento vai acabar? Não! Mas, desculpe agora, tá? Ainda bem que é tudo adulto aqui, eu posso falar. Mas a gente sabe da verdade celestial, que beijou em cima e esquentou embaixo. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. E que os casais aqui casados, quem é solteiro, ora mais, tá bom? Mas que os casais aqui casados se beijem muito! Se beijem muito, tá? Para sempre manter aquecido a relação de vocês nesse aspecto. Vamos seguir a linha. E aí o que acontece? Não teve nada de errado, Pepeu, mas eles transgrediram mais um limite. Até que chega na prática. Se eles não conhecem Jesus na prática do pecado, agora, como a Ana falou, a Ana Paula Alonso falou, se eles conhecem a Jesus e mesmo assim continuam praticando o pecado, eles se tornam ímpios. Porque o ímpio não é aquele que não conhece. Esse é o gentil. O ímpio é aquele que mesmo conhecendo, Romanos 1 descreve isso, mesmo conhecendo, decide por aquilo que é seu, ao invés daquilo que é de Deus. É o pecado deliberado. A impiedade é o pecado consciente. A impiedade, a pessoa se torna ímpia. É lógico que na tradução de dicionário atual, o impiedoso, porque a impiedade
gerou um outro adjetivo que é o impiedoso, que é aquela pessoa que pratica uma maldade em cima de outras pessoas, como o Luiz falou também aqui e tal, aquele que pratica o mal, aquele que é maldoso, né, que tem o coração inclinado. Quem assistiu a aula que entrou ontem na plataforma, não, a maioria não assistiu, eu sei, mas depois você assiste, vai falar de um homem desse, descrito na Bíblia, por causa da parábola do rico insensato. Vai falar de um homem chamado Nabal, que o cara era ruim, o cara era mau, o cara era maldoso, o cara era duro. A Bíblia diz que você não conseguia nem conversar com ele. Quem conhece alguém assim? Ore por essa pessoa, tá? Porque essa pessoa sofre demais. Então, só que é maldoso, só que a impiedade só é praticada por quem já conhece. Então, se eu conheço e continuo praticando, eu me torno ímpio. Esse é o ímpio. Ok? Os ímpios eram aqueles que conheciam as leis mosaicas e mesmo assim continuavam praticando o mal. Por isso que Deus diz para o povo de Israel, por causa da impiedade de vocês, vocês não sobreviverão debaixo da ira de Deus. Agora vamos aqui para Romanos. Presta atenção numa coisa. Pega aí Romanos 1, 19. Não, 18. Romanos 1, 18. Vamos ler juntos, tá? Vocês estão me ouvindo bem? O som está chegando bem? Ok, então vamos lá. Romanos 1, 18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Aonde que a ira de Deus começa? Nos céus. Para você ver que os céus, que é o lugar santo do trono de Deus, porque as bases do trono de Deus é justiça e verdade, as pedras folgueantes que tem debaixo do trono de Deus, as brasas vivas, são puras, são santas. A ira de Deus é uma ira santa. Agora, o ser humano, quando quer se justificar, ele fala, eu estou com uma ira santa. Que chaveco velho, gente. Que isso, que papo furado. Ei, doutor Nazaré, já teve uma ira santa aí? Ei, contra o Lula? Contra o Lula, né? Queridos, esse negócio de ira santa, ela é bíblica. A ira de Deus, ela se manifesta no lugar da santidade, no lugar altíssimo. Agora, presta atenção na continuidade aqui. Olha que poderoso isso. Versículo 18 ainda. Portanto, a ira de Deus é revelada. Isso aí você sublinhava na tua Bíblia, tá? Se você tem a prática disso, tá? Pode fazer isso. A ira de Deus, ela é revelada nos céus. Contra o quê? O quê? Toda impiedade e injustiça. Presta atenção. A ira de Deus não vem contra o pecado. Porque o pecado é feito no tempo da ignorância. E Deus tem misericórdia da gente. Mas a ira de Deus, ela sim, se manifesta na impiedade e na injustiça. Só pode praticar impiedade e injustiça quem conhece a justiça. Aqui tá detém a verdade, ou seja, despreza a verdade e pratica... A continuidade, exatamente. Olha só o que vai dizer. Toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem ou que detêm, como disse o Luiz, a verdade pela injustiça humana. Ou seja, o que o ímpio faz? O ímpio transforma a verdade, ele substitui a verdade por conceitos humanos que são injustos, que não são puros. Então esse é o ímpio.
Ok? Contra a impiedade e contra a injustiça, Deus se manifesta dos céus com ira. Ok? Deus criou Adão e Eva. Quem crê nisso? Eu. Graças a Deus, você já foi livre da teoria da evolução. Da macacada. Da macacada. Ah, Ó, Deus criou Adão e Eva. Ensinou princípios a Adão e Eva. Adão e Eva pecaram. Eles não sabiam o que era pecado, então eles pecaram. Mas por causa do pecado deles, eles se tornaram ímpios. A impiedade foi crescente, a ponto de Deus ter que executar a ira. Pela misericórdia, Deus suporta até a impiedade. Mas tem um certo nível. Tanto em Gênesis 6, que conta o começo do dilúvio, quanto em Gênesis, agora de cabeça, se alguém puder olhar para mim, se eu não me engano, em Gênesis 17, que vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra, se alguém puder olhar aí e confirmar para mim, as duas vezes a Bíblia diz que a impiedade foi tão grande, o pecado foi tão grande, a injustiça foi tão grande, que transbordou o cálice diante de Deus. é Gênesis 19, pastor. 19, Gênesis 19, para você anotar aí. Fala de... Sodoma e Gomorra são destruídas. São destruídas. Pronto. Né? Então aí você vai ver, né, essas duas partes. Então o que a gente vê com isso, queridos? A impiedade, né, aqui diz respeito ao descaso, presta atenção nisso, que o homem faz de Deus. E a injustiça fala da conduta pecaminosa do homem. Ok? Então, é impiedade e injustiça. O homem faz descaso de Deus e decide de forma deliberada pecar. E justifica esse pecado com a própria palavra de Deus. E é nisso que se baseia o evangelho progressista. O evangelho que defende a prática do homossexualismo, o evangelho que defende a graça pela graça, ou seja, pode tudo, vale tudo porque Deus é bom e perdoa tudo. Vocês estão entendendo? O evangelho que defende práticas políticas, né? Conceitos, ideologias políticas, como o comunismo, como o socialismo, defendem isso biblicamente. Então, esse evangelho progressista, que a gente acha que é dos dias de hoje, foi citado por Paulo, aqui em Romanos, capítulo 1. Vamos seguir o texto? Olha o que diz. Versículo 19, Romanos 1. Pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Ok? Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado. De maneira que tais pessoas, essas que negam, essas que deturpam, essas que abandonam a justiça pela injustiça humana, são indesculpáveis. Não tem desculpa, não tem argumento para o que elas estão fazendo. Não tem argumento. Agora presta atenção numa coisa que eu quero compartilhar com vocês. O que prova, segundo a Bíblia, a existência de Deus? Já que a gente não vê, já que ele é espírito.
3 coisas comprovam. Salmo 19. Abra sua Bíblia aí no Salmo capítulo 19. O Salmo 19 ele foi escrito para comprovar, provar a existência de Deus em 3 aspectos. Queridos, essa aula é muito densa, tá? Anota o que você puder aí, tem muita informação. Eu vou ver se depois eu jogo um resumo lá no grupo VIP. Tá? Caso você tenha perdido alguma coisa. Mas essa aula também está sendo gravada. Eu espero, né, que esteja sendo gravada. Porque às vezes eu ponho para gravar aqui e já viu. Mas daí é só para quem estava aqui mesmo. Vamos lá. Salmo 19 diz assim. Presta atenção. 3 aspectos do Salmo 19 vai provar a existência de Deus. Salmo 19 diz assim: os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia discursa sobre outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, sua linguagem, olha só, é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo, porque o sol representa quem? Cristo! Estudo do princípio de tudo lá da plataforma. Quem não assistiu ainda, assista. Porque aí você vai entendendo melhor quando a gente lê. Sol representa Cristo. Lua é a tipologia da igreja. As estrelas, os cristãos. Quem já assistiu essa aula lá na plataforma? Deixa eu ver. Ah, Jesus, só meia dúzia aqui, hein? Ah, meu Pai do céu, me ajuda. Me ajuda, eu não sei mais o que fazer para estimular esse povo, aleluia. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui está falando, ó. Porque ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, como um feliz herói, a caminhar pela jornada. Parte de uma extremidade do céu e percorre o seu caminho até outro extremo. Dos versículos 1 até o versículo 6, a prova da existência de Deus é pela criação de todas as coisas. A criação do universo. Os céus revelam, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Então, a primeira coisa que prova que Deus existe, a criação de todas as coisas. Ok? Isso eu estou falando para quem tem fé. Você for lá discutir com um ateu, você for lá discutir com o evolucionista, você for lá discutir com algum filósofo, ele vai querer rebater isso daí. Mas tomara que um desses venha rebater comigo. Porque está tudo escrito. Né? Então, primeira coisa. Agora o versículo 7. Presta atenção. Então, a primeira coisa, a criação do universo prova que Deus existe. Segundo, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. A palavra do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. O mandamento do Senhor, os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Segundo o que eu li agora, vamos lá. Quem arrisca falar? Qual é a segunda coisa que comprova a existência de Deus? A lei, o mandamento? A palavra, muito bem. As escrituras. Então, primeiro, a criação de tudo comprova que Deus existe. Segundo, a Bíblia, que é atemporal, ela não precisa ser atualizada, porque nós estamos estudando Romanos capítulo 1 aqui, que foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo, para falar da igreja dos dias de hoje, ou não? Então ela é atemporal. Ela é universal, sim ou não? Para todos os povos. Para todo mundo.
É a mesma Bíblia, serve para todo mundo. Se o japonês lê isso lá no Japão, se o coreano lê isso na Coreia, se o americano lê isso nos Estados Unidos, ele vai ter a revelação. Ok? Então ela é atemporal, universal e ela é indiscutível. Não se discute Bíblia. Quem discute é a teologia. A Bíblia não se discute. Ok? Por isso que a jornada bíblica não é baseado em conceitos teológicos, linhas teológicas. Eu não dou para você nenhuma linha teológica aqui, existem várias. E também não rejeito nada, ok? São formas de conhecer, estudar, interpretar, ok? Mas aqui a gente está estudando o que está escrito. A gente abre a Bíblia. Eu não peguei nenhum livro, eu não peguei nada, eu peguei a Bíblia. Amém? E quantos estão gostando do que a gente está recebendo? Presta atenção. Então, as Escrituras. Primeiro, a criação do universo. Segundo, as Escrituras. E terceiro, versículo 11 do Salmo 19, diz assim: por suas ordenanças, teu servo é esclarecido. E existe grande recompensa em a elas obedecer. Lembra de uma fé que gera obediência? Está conectando aqui. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Ok, segundo essa última parte aqui, qual é a terceira coisa que comprova a existência de Deus? Jesus. Não. Jesus Não? é Deus. Eu tenho que comprovar a existência dele. Vamos lá, a gente acabou de ler. A primeira parte falou de Deus, o que ele criou. A segunda parte falou das Escrituras, da lei. A terceira parte está falando do testemunho do cristão. Está falando do servo. Está falando da sua mudança de vida. É a tua mudança de vida. De alguém que era iracundo para alguém que hoje é calmo. De alguém que era mentiroso para que é transparente. De alguém que era prostituto para alguém que é santo. De alguém que era ladrão para alguém que é hoje honesto. É o testemunho do cristão que comprova a existência de Deus. Por isso você dá o teu testemunho, é tão poderoso. Mas tem um outro perigo. A gente quer dar o testemunho no conceito humano. Não é isso, Daniele? Não é isso, pastor Luiz? A gente quer dar o testemunho no conceito humano daqueles grandes feitos. Olha, eu cheguei pobre de marré, hoje eu tenho 2 empresas e 18 carros na garagem. Aí, eu cheguei doente e hoje estou curado. Tudo isso é testemunho. Mas o testemunho que está falando aqui é daquele que era orgulhoso e largou o orgulho. É daquele, ó, vamos ler aqui, ó. Está falando que era daquele que precisava se purificar, que reconhecia os seus erros, que não queria ser dominado pelo orgulho. Esse é o maior testemunho e é o testemunho que mais impacta. Você dizer para alguém assim, olha, hoje, porque eu tenho Jesus, porque o Espírito Santo habita em mim, eu domino as minhas emoções. Você vai ganhar qualquer um para Jesus. A pessoa vai falar, não é possível. Eu falo, pois é possível. Podem cuspir na minha cara, que eu não reajo. E o versículo 14 diz tudo, né, pastor? Lê para mim, Lucélia, por favor. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis perante tua face, Senhor, minha rocha e meu redentor.
Uau! Meu Deus, hein? Coisa linda! Se diz As a palavras da minha corrida. boca e do meu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, sejam agradáveis. Linguagem. Linguagem. Qual é a nossa linguagem hoje? Quantos estão entendendo o que Deus está ensinando aqui? Vamos lá, vamos para frente. Já estamos terminando, tá, gente? Vamos lá. Presta atenção. A palavra idolatria, duas bases. Duas colunas para esse evangelho deturpado. Idolatria e imoralidade. Ok? A palavra idolatria vem de duas palavras gregas. Eidolon, vou escrever aqui para vocês. Eidolon, que significa ídolo, ok? E a palavra latreo. Uau! Aí é com W, o, que significa adorar, servir. Então, a eidolon latreo, que é idolatria, significa adorar a um ídolo. Esse ídolo necessariamente não precisa ser uma estátua feita de plástico, de madeira, de pó de pedra, nada disso. Pode ser a própria pessoa, ela ser o ídolo dela. Um cantor, um artista, um bem material, a idolatria ao dinheiro, a adoração a mamon. Tudo isso pode... Aonde surgiu a idolatria na Bíblia? Vamos lá. Em Gênesis. Perfeito, mas aonde? Qual história? Em quem? Na história do bezerro de ouro, né? Não, isso aí já está em Êxodo. É em Gênesis. A idolatria apareceu com um conceito sem ter nenhum ídolo. Babilônia. Babilônia, muito bem, na Torre de Babel. Façamos uma torre para alcançar os céus e que o nosso nome seja célebre, que nós sejamos adorados. Nimrod se torna o primeiro deus e Semiramis, a mãe dele com quem ele se casou, se torna a primeira deusa. Ok? E ali começa a idolatria. Pastor, tá falando aqui ó, que vai derrubar em 5 minutos de novo, hein? Tá, então é o seguinte, por causa do horário, eu vou fazer uma oração, vou encerrar e nós continuamos depois. Eu não cheguei nem na metade da parte da ira aqui, para falar para vocês. E, na verdade, eu tenho um compromisso, eu tenho uma visita de consolidação agora, às 10 horas, então eu também não poderia ficar. Mas, quantos estão gostando do que Deus está ensinando aqui? Ensino tá power, hein? Bíblia pura, hein? Bíblia pura. Tá 1000 graus. Meu amigo. Glória a Deus. Mas eu fico feliz por isso. Isso é a fé de vocês. Vocês têm tanta fé que Deus vai me usar que ele acaba usando. Então, amém. Eu fico feliz por isso. Amém? Deixa eu ver aqui. Vou pedir para a Ana Alonso. Ana Alonso faz uma oração nos abençoando. E abençoando, agradecendo por essa aula. Igual na escola de líderes. Quem lembra da escola de líderes? Que o professor chamava para orar no final, o povo se escondia. O povo disse assim, ai, Jesus me livra. Aí tinha gente que fazia até o sinal da cruz, porque ainda não estava convertido direito, né? Ai, livrai-me, meu São Jesus, de ter que orar no final da aula. Agora aqui você está orando, Ana Paula, agora você está orando entre eruditos da Bíblia. Ora em línguas que está tudo certo. Aleluia. Ora aí, nos abençoando, por favor. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo de excelência que o Senhor preparou para cada um de nós. Queremos te louvar e te agradecer, Pai, porque temos recebido o alimento puro, Senhor. Temos recebido o teu maná, Senhor.
Queremos te louvar, Senhor, por cada um que está aqui nesse momento, recebendo, Senhor, que está cada dia mais, Senhor, interessado em ouvir de ti, aprender de ti e ser transformado, porque a tua palavra nos transforma. Ela entra no nosso coração como uma espada, ela entra no nosso coração removendo tudo aquilo que o Senhor, Pai, não permite mais, não quer mais que vivamos, Pai, porque o Senhor quer, Senhor, a cada dia nos transformar, nos santificar para o louvor da tua glória. Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo, que o Senhor fortaleça os pés de cada um, Pai, para pregar esse evangelho, Pai, no qual temos sido, Senhor, consolidados. Em nome de Jesus, usa os seus filhos, meu Pai, onde eles estiverem, capacita a cada dia para viver o evangelho, Senhor, da verdade, para levar, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, obrigado, Pai. Eu te louvo, te agradeço e peço que o Senhor venha proteger, guardar a cada um, Senhor, e a cada dia mais capacitar e usar o pastor Carlos Henrique, que tem sido bênção nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada um, Senhor, cada familiar, Senhor, nosso, seja alcançado por ti, Pai. Que sejamos instrumentos em tuas mãos, Pai, para ganhar a nossa família para ti, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoa o nosso sábado e que nós possamos sair dessa aula, Senhor, já derramando, Senhor, do teu amor, da tua verdade na vida daqueles que encontrarmos, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês em primeira mão. Na semana do dia 20 agora, no dia 20 de julho, nós teremos uma semana, 3 dias de imersão bíblica, igual tivemos lá atrás, aqueles 3 dias, na semana do dia 20 de julho, tá? Depois eu vou mandar para vocês e eu vou lançar um outro produto de estudo bíblico para quem está na plataforma. Vai entrar na plataforma e você vai receber junto para poder estudar. Mas vai falar sobre códigos bíblicos para uma vida plena. Então eu vou dar senhas bíblicas para a área espiritual, para a área familiar, emocional, sonhos, finanças. Então vão ser 3 dias poderosos. Conto com você. Convide pessoas mesmo. Tá? Vão ser 3 aulas lá via live. E depois esse pacote completo entra na plataforma. Tá acabando. Vai cair. Vai cair com vocês. Beijo. Deus abençoe.